Olá, seja bem-vindo ao canal Psicologia. Hoje vamos falar aqui sobre o que é patologia. A patologia está ligada a diversas vertentes, porém, é foco de muitos estudos nas disciplinas de psicologia, psiquiatria e corpo teórico psicanalítico. Na psicologia, faz parte da psicologia clínica, psicologia geral e psicologia ligada às neurociências, entre outros. Utilizam da terminologia psicopatologia, que eu vou explicar logo adiante como elas é utilizada nessas áreas de atuação profissional. A palavra, primeiro vamos esclarecer sobre a etimologia da palavra psicopatologia. Começando por psico, é composta por três palavras. Perdão, psico ou psique, que quer dizer alma ou mente, elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de mente ou espírito. Você pode usar psico tanto para definir mente ou espírito, que no final das contas tem o mesmo significado, que é sinônimos entre elas, psico, mente. A pato de psicopatologia vem do grego patos, que significa sofrimento ou experiência. É uma palavra grega que significa paixão, excesso, catástrofe, passagem, passividade, sofrimento, assujeitamento, sentimento ou doença. Aqui, necessariamente, a patos da palavra psicopatologia se refere ao sofrimento ou experiência, ou seja, o sofrimento ou a experiência passado pela psique humana, que se pode relacionar a traumas, né? A logia vem de logo, lógica ou conhecimento. Significa a racionalidade que distingue os seres humanos dos outros demais animais, sendo este capaz de raciocinar, de compreender a realidade com a razão, ou seja, logo, logos, lógica ou conhecimento. Logo, a gente tem a palavra psicopatologia. Essa junção de palavras resulta então na significação que o paciente passivo, acometido pela paixão, patos, que significa dependência do outro, de uma maneira bem geral mesmo, adoece de uma causa que ele mesmo desconhece e que faz com que reaja, na maioria das vezes, de forma imprevista. Ou seja, o indivíduo está acometido por uma doença, logo ele reage de uma maneira imprevista, imprevisível. Psicopatologia, então, pode ser definida como a disciplina que estuda o sofrimento da mente, ou seja, o estudo a respeito de doenças psíquicas. Essa área do conhecimento busca estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental do indivíduo. É um estudo que pode ser compreendido por vários vieses, com diferentes objetivos, métodos e questões, pois além de ter como base disciplinas como a biologia e a neurociências, ainda constitui-se de outras áreas de conhecimento, como a psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, linguística e história. Portanto, o sofrimento mental é compreendido pela combinação desses saberes. Há uma junção multidisciplinar para a compreensão de psicopatologia, seja ela individual, social, de causa subjetiva, do ambiente externo, para compreender a origem desse tipo de sofrimento, ou seja, a origem desse adoecimento da experiência humana pelo sofrimento da mente. Psicopatologia. O termo psicopatologia marcou o rompimento com a psiquiatria e foi primeiro utilizado por Emin Nelson em 1878 como sinônimo do termo psiquiatria clínica e adquiriu seu significado atual em 1913 por meio de Carl Jaspers, pela sua obra Psicopatologia Geral, Psychopathology. E, o, e esse senhor, o Carl Jaspers, esqueci de falar, esse aqui segurando o livro, na qual tenta desenvolver uma teoria geral das doenças psíquicas. Quer dizer, uma teoria que abarque de maneira universal
o sofrimento humano e consiga prescrever ele em sintomas, características associadas àquele tipo de sofrimento humano. Atualmente, o termo psicopatologia é associado a diversas disciplinas que se interessam pelo sofrimento psíquico. Aqui temos algumas síndromes mais precisas da psiquiatria, que é dividida entre categorias. Em síndromes afetivas, temos dentro dela as crises ansiosas, quer dizer, as síndromes ansiosas, perdão, síndromes depressivas, maníacas. Também temos as síndromes neuróticas, como fobia, quadros obsessivo-compulsivos, quadros histéricos, somatização e hipocondrias. Temos também síndromes psicóticas, como esquizofrenias, paranoias e parafrenias, perdão. Síndromes de agitação e lentificação psicomotora. Também síndromes relacionadas a substâncias psicoativas, ou seja, drogas. Síndromes também relacionadas à sexualidade, ao comportamento sexual do sujeito. Síndromes relacionadas ao sono e síndromes mentais orgânicas e demenciais, como Alzheimer, Parkinson, dentre outras síndromes. A utilização desse termo em diferentes visões trouxe problemas tanto entre o diálogo intercientífico como no confronto de suas abordagens, reduzindo o fenômeno psíquico a uma única forma discursiva. Ou seja, até hoje se debate na academia sobre divergências de noções teóricas para a compreensão da patologia dos sofrimentos humanos, da inscrição sobre o que significaria tais sintomas que levariam a compreender uma patologia, uma psicopatologia. Até hoje, os cientistas conversam entre si e debatem debates acalorados de horas. Ou seja, continuando, muitas vezes na área da saúde mental, o confronto das diferentes visões clínico-teóricas das patologias podem trazer, tanto na clínica privada quanto em instituições e hospitais, resultados negativos ou até mesmo catastróficos, perdão. De tanto que as pessoas divergem, essa divergência podem ter alguns resultados negativos aqui no que o texto está falando. Porque como a gente compreende que o ser humano ele não é igual, nenhum ser humano é igual ao outro, assim a doença também não. Mas a psicopatologia tem a pretensão de inscrever uma terminologia geral que dê conta de todos os tipos de doenças e transtornos mentais. Por meio dessa necessidade de integração das ciências no do estudo das patologias mentais, ou seja, das doenças mentais, muitas outras disciplinas se mostraram de fundamental importância, tanto no estudo quanto no tratamento dessas. Ou seja, voltando aqui àquela compreensão de que todos os campos de saberes contribuem para a compreensão das terminologias, como eu posso usar outra palavra que não seja terminologia? Da nominação do sofrimento mental. Um exemplo é a psicofarmacologia, que reforça a visão da origem biológica desses transtornos. A psicofarmacologia, quem não sabe, é a psicologia unida dos saberes da farmácia para entender os efeitos dos psicoativos ou das drogas sob influência da psique humana. Alguns estudiosos ainda acreditam que em um futuro não muito distante, os transtornos psíquicos serão tratados sem a ajuda da psicopatologia, em suas diferentes vertentes. Ou seja, de certa forma, pretende-se que cada conhecimento, área de saber científico, dê conta de determinado tipo de categoria de sofrimento mental. Por exemplo, temos aqui psiquiatras diagnosticando a criança com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, outro que o careca do meio está diagnosticando a psicopatologia dessa criança como uma criança disléxica, que é aquela incapacidade de ler um texto, de escrever, ou uma dificuldade em organizar as palavras na visão,
que é o que atrapalha a leitura, a escrita e a compreensão das palavras. Outra que está diagnosticando psicopatologicamente a criança de déficit intelectual, como se ela tivesse um, um retardo cognitivo intelectual que dificultasse a aprendizagem dela. Ou seja, temos três campos de saberes cientistas, eles aqui, você pode imaginar, em qualquer área de saber sua científica, diagnosticando a criança dentro da sua compreensão de mundo e de homem. Outra imagem diz respeito à psicofarmacologia, que é os fármacos atuando no cérebro como meio de lidar ou diminuir o sofrimento humano. Ou seja, sem conhecimento dos aspectos subjetivos do sujeito, seus conflitos interiores e experiências psíquicas, mas sim será suficiente compreender o funcionamento das moléculas químicas do indivíduo. Ou seja, há uma necessidade de compreensão biológica do ser humano, sendo que nem tudo de fato resulta do biológico. Certas coisas são mais sociais, psíquicas e subjetivas da história de vida de cada um. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir clicando no joinha abaixo do vídeo. Com isso, você demonstra sua gratidão e amor ao canal. Se você quiser se inscrever também, fique à vontade, será muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Tenha um ótimo dia. Se você tem alguma sugestão de algum outro vídeo, fique à vontade aí para sugestionar abaixo aí nos comentários sobre qualquer outro tema que você gostaria que eu trouxesse aqui para vocês. Muito obrigado.